Mais um momento de entrevista aqui no Rádio News. E nosso convidado de hoje é uma figura que dispensa apresentações para boa parte dos moradores. O professor Tomás Aquino Pires, coordenador da Casa da Memória Padre Gomes. Ele é extremamente conhecido, faz parte da história da cidade. No entanto, Jaguariúna cresce e recebe novos moradores e muitos talvez não conheçam sua trajetória. Por isso, vamos apresentar uma parte de uma trajetória rica, né? Bastante extensa. Nosso foco é que ele se dedica há décadas à educação e à cultura em Jaguariúna. Desde a inauguração da Casa da Memória em 2008, está à frente do espaço como coordenador, promovendo exposições, resgatando documentos e organizando arquivos que contam a história local. Hoje ele é o nosso convidado especial para falar sobre a 15ª Exposição Fotográfica da Memória, que, como sempre, é inaugurada no aniversário da cidade. O tema é o desenvolvimento econômico de Jaguariúna desde a chegada do trem em 1875. Vamos então entender como o projeto foi idealizado, qual a proposta da mostra e como os ouvintes podem colaborar com essa construção coletiva da memória em nossa cidade. Professor Tomás, bom dia, é sempre um prazer, uma honra conversar com o senhor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Bruno, é um prazer estar aqui com vocês e trazendo aí as novidades nossas, as nossas pesquisas da Casa da Memória Padre Gomes de Jaguariúna. Professor, para a gente entender de uma maneira mais ampla, né, conceitual, o que representa a exposição fotográfica da memória e como ela foi ganhando relevância ao longo dessas 15 edições? Olha, para nós ela representa assim a coleta de momentos da história da cidade. Sempre nos proporciona novas pesquisas com as temáticas diferenciadas, né, dessas 15 exposições que nós realizamos. É um momento novo, é sempre uma nova surpresa, essa procura. É uma procura que ela não se acaba, viu? Ela se renova a cada dia, a cada nascer do sol. Estamos procurando os documentos, né, que vão compondo a nossa paisagem cultural. Pelo que o senhor fala, essa dinâmica parece ser instigante, motivadora, né? Sim. Que faz muito bem para os amantes da história, que valorizam, né, a história da cidade. Pois é. O tema deixando a bordo o crescimento econômico de Jaguariúna desde a chegada do trem. Como que foi feita, professor Tomás, a escolha desse recorte histórico? Olha, este ano nós fizemos assim um levantamento de 3 temas. E desses 3 temas, nós sempre levamos para a Secretaria de Cultura, estudamos os temas e ali junto com a Secretaria de Cultura e inclusive mostramos também para o executivo da cidade, não é? Para ver o que poderia ser mais relevante nesse momento da história de Jaguariúna. E desses 3 temas surgiu essa temática, né? Essa paisagem cultural construída pelo comércio e pela indústria em Jaguariúna. Essa história do empreendedorismo nas nossas terras. Por isso que tem o auxílio também, então, da Associação Comercial Industrial, dentro desse viés, não só de colaborar, como é o que ela representa em sua essência, o empreendedorismo, né? Com certeza, com certeza. Quando nós estávamos na pesquisa anterior, levantando toda a história da emancipação política, dos 70 anos de emancipação política, então o presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, o Guilherme Pessorusso Queiroz, procurou-nos, sabe, para ter dados a respeito
que ele gostaria de lá na associação fazer um tipo de uma exposição sobre esse assunto, essa história. E olha, foi uma sugestão que nos deu quando nós começamos a levantar os primeiros dados em conversa, não é? Com o Guilherme, com o pessoal da associação. E foi por isso que foi um dos temas, dentre os 3 que nós havíamos selecionados, foi dos 3 possíveis. Durante a seleção desse acervo, surgiu assim algum material que tenha emocionado ou surpreendido o senhor? Pode compartilhar com a gente? Algum material específico que seja emblemático em relação a esse tema, que figure bastante, talvez? Sabe, o que me chamou muito a atenção foi, assim, toda a história é cativante. Toda a história nos enlaça, não é, Bruno? E me chamou muito a atenção logo o curto ciclo da cana-de-açúcar, e saber que houve aí uma das fazendas, né, uma antiga sesmaria do Antônio Correia Barbosa, que produziu 6.000 arrobas de açúcar ano, né, com Úrsula Franco de Andrade. Contrariando então a realidade, a época demonstrou uma alta produtividade, algo totalmente oposto e positivo, é isso? Sim, sim, sim. E depois, no começo do século, muito interessante, nas fazendas, por exemplo, uma roda d'água às margens do Jaguari, e uma família de imigrantes italianos que já possuíam terras aí da Fazenda Roseira, Alexandre Munaretti, aproveitando a roda d'água, então instala lá o seu moinho, né, de milho, de beneficiamento de arroz, o milho, o fubá, extraindo da mandioca a farinha de mandioca e farinha de milho, uma grande produção em 1919. Então nós vimos que é possível sim levantar essa força do elemento humano na luta pela sobrevivência, na sua criatividade, não é? Houve então na nossa história um empreendedorismo rural. Sim. Né? Um empreendedorismo rural, começando em fazendas, o empreendedorismo do próprio fundador da cidade, Coronel Amâncio Bueno, que vê nas suas terras a possibilidade de um empreendimento imobiliário, né, que constrói uma capela. Era um visionário, né? Sim, constrói uma capela, fica amigo de um ferroviário alemão, pede para que seja... que se desenhe, né, a planta de uma vila, não é? O William Gesbrecht, o engenheiro ferroviário alemão, e ele projeta aquela vila maravilhosa, aquela geometria, parece uma cidade europeia, 15 quadras, né? 33 quadras com 15 ruas. Houve um empreendedorismo aí, né? Nessa ação dele. Muita resiliência, né? Sim, sim. A gente sabe que a fotografia é uma arte estática, porém revestida de muitos sentimentos e significados, né? Agora, além das fotografias, outros documentos também que simbolizam o tema da exposição entram dentro do acervo? Olha, nesse momento nós estamos trabalhando mais com fotografias e com os jornais. Nós temos os textos,
sabe? Sim. Os textos de livros e textos de jornais. A comarca é um documento precioso, porque o jornal, né, o semanário, criado em 1901, então traz as notícias do correspondente de Jaguari. Então é sempre uma pessoa assim mais preparada, que tinha o gosto por escrever, por contar as coisas, que manda para o Francisco Cardona, que era um escritor, um sensível, um intelectual gaúcho, que abriu que montou a comarca em Mugimirim, e que jornal precioso, que foi registrando o dia a dia através do correspondente de Jaguari. Era a pessoa mais assim, digamos, culta à época, e que tinha elementos para poder fazer esse trabalho. E que procurava aqui professor, outras pessoas assim que pudessem, né, que escrevessem bem, pessoas lidas e que tinham um bom português, que eram claros, como o Caetano Santos Pereira, que escreve textos belíssimos comunicando o dia a dia do Jaguari. Uma crônica. É tipo de crônica, assim. Ah, que legal. E nós nos encantamos com isso. Quando você vê o português padrão, Bruno, a norma culta sendo trabalhada, você fala, olha aí, a última flor do Lácio, inculta e bela, que o Olavo Bilac escreve, sim, né? E como que as pessoas podem ajudar nesse processo maravilhoso, podem ser facilitadoras nesse processo todo, seu Tomás? Nós ficamos muito contentes porque a Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, nesse anseio do Guilherme levantar a história e trazer lá para a associação e montar quadros dessa história do empreendedorismo em nossas terras, então nós dissemos, o Guilherme, Kátia, vocês têm alguém que poderia já nos ajudar? Eu vou dando os caminhos aqui e vou dando a bibliografia e vocês vão nos ajudando. Então é a primeira exposição que acontece isso, sabe? É muito significativo isso para nós. Nós queremos daqui para frente, em todas as exposições, que haja departamentos, estabelecimentos interessados. Não é só uma questão de colaboração e auxílio, é o envolvimento das pessoas. O envolvimento, né? É a pertença, né? O sentido de pertença. Essa história também é minha. Vamos procurar, vamos ajudar. E lá esteve uma das funcionárias, a Mayra, que esteve conosco uma temporada, e nós fomos e concomitantemente lá na Casa da Memória, já comentava com Josi Panini, que trabalha com os arquivos históricos. Josi, veja, em tal coleção, em tal outra coleção deve ter alguma fotografia dentro do contexto da exposição. Dentro daquele contexto. Então ela já se encontra assim nesse trabalho incessante de levantar a fotografia. A fotografia, como você falou, é um documento histórico, né? Sim. Como é que diz o professor que você conheceu? Quem não tem fotografias morre 2 vezes. É verdade. Não é? Com certeza. Quem não tem fotografias morre 2 vezes. Então, em uma fotografia você levanta uma época, os trajes, os costumes. A fotografia, ela petrifica um momento cultural, não é? Tá ali
para nós explorarmos. Por isso que nós queremos ir de casa em Jaguariúna, Bruno, buscar os álbuns daqueles tempos antigos, porque são documentos históricos, nós precisamos deles. Então explica pra gente na prática essa dinâmica, como que vai acontecer, professor Tomás? Quem tiver acervo que possa emprestar ou doar, como que é que vai acontecer tudo isso? Nós precisamos muito desse acervo, nós precisamos dessas fotografias, porque hoje a fotografia é muito fácil através do celular, né? Sim. E naquela época nós não temos, não havia fotos, não é? Em meados do século XIX já era difícil surgir alguma coisa a respeito. Houve técnicas assim rudimentares de produção de fotografia, mas já mais para o final do século XIX, né? E então é muito difícil, mas as pessoas que tiverem fotos que possam nos trazer, nós não queremos as fotos para nós, há pessoas que são colecionadores, não é? Entendemos esse respeito, esse amor, essa valorização com o documento fotográfico, mas podem nos emprestar para nós escanearmos, não é? Tirarmos cópia, para botarmos nos nossos computadores. Nós temos um scanner muito bom, a foto é escaneada nos DPIs específicos para serem feitas em tamanhos maiores. Para uma melhor visualização. Então podem nos emprestar esses documentos, escaneamos, já devolvemos de pronto. Nós precisamos deles. Porque é o patrimônio vivo, né? Esse trabalho de memória coletiva é fundamental para manter viva a identidade da nossa cidade. Sim, as memórias, a história, a nossa identidade. Agora, para falar um pouco sobre a organização da exposição, existe uma narrativa visual pensada para o visitante, uma cronologia? De que maneiras vão ser disponibilizadas essas fotos nos painéis? Sim, nós vamos sim numa dimensão cronológica, não é? Essa parte do que nós dissemos do empreendedorismo rural começa em meados do século XIX, com a cana-de-açúcar, com a construção das primeiras sedes das fazendas, né? Da Camanducaia, hoje Santa Úrsula, era antiga Jaguari, Sesmaria do Jaguari, Fazenda Jaguari. Depois do café, o trem de ferro com os barões do café, né? Para o transporte do café da região mogiana. Ali as fazendas de café, e depois aos poucos com a fundação da Vila Bueno, primeiro o trem de ferro, 1875, né? 1875. É a data que tem na Ponte Vermelha, lá que dá para Nova Jaguariúna. Pois é. É a primeira ponte e a primeira estação do Jaguari. Né? A criação da Mogiana em 1872. Depois, 1875, a ponte, a primeira estação, chega o primeiro trem até Jaguari, em maio de 75, né? E com o ramal de Amparo também. Sim. Né? Depois continua daqui para frente a linha tronco, né? Que vai avançando, e a Mojana, que foi para ir só na região de Mugimirim, chegar até próximo de Franca, que Mugimirim tinha os limites com Franca. De Mugimirim saíram
300 municipalidades. E daí isso tudo ia melhorando o escoamento da produção, o escoamento da produção. E chegou até o sul de Minas, né? Uberaba, Uberlândia. Então, tem essa parte desse empreendedorismo rural, e com a Mugiana, o primeiro restaurante anexo ali à estação do Jaguari, de Januário Eliseu de Navarro, aquelas famílias italianas que não ficam na lavoura do café, querem vir aqui para a estação do Jaguari, querem vir para Vila Bueno, então vem com seu comércio. Começa o primeiro comércio aí, né? Nessa época. Então nós já vamos passando por uma engrenagem já da economia, empreendedorismo, né? Que nós poderíamos chamar o empreendedorismo urbano. Sim. Né? São essas fotos que nós já há fotos dessa época, então nós estamos precisando muito dos primeiros armazéns. Certo. Daí as fotos, né, dos primeiros armazéns, dos primeiros estabelecimentos comerciais, né? Eu gostaria de falar sobre o livro do senhor, daqui a pouquinho eu vou dar certinho o serviço aqui, de como as pessoas podem participar da exposição. Tomás Jaquino Pires, Histórias e Memórias do Velho Jaguari, vai estar disponível na rede social para você ver. A entrevista foi gravada com a capa do livro, muito bonito, material muito bonito, conteúdo indiscutivelmente bem escrito, né? O Sr. Tomás é um professor de português, exímio professor de português, a gente fica até com medo de cometer algum erro aqui, né? Isso, passar Bruno, vergonha. Não. Ganhei, né? Muito obrigado por o senhor ter dado esse livro. Conta um pouquinho pra gente, esse livro vai fazer parte do contexto da exposição também? Sim, tem sim, muita coisa que tem aí vai estar poderá estar nessa temática da exposição, né? Alguma coisa sempre há aí no livro. É o livro que nós lançamos em dezembro de 2024. Nós temos lá na Casa da Memória, para aqueles que gostam de ler, de ouvir de ler as histórias, as memórias. É assim um brado de alerta para que nós salvemos a nossa identidade. Sim. Nós não podemos varrer a história de nossas ruas, Bruno. Precisamos preservar nosso centro histórico, o berço da nossa cidade, as primeiras construções, né, que mostram a arquitetura da época, são monumentos que nós temos no centro histórico e nada pode nem deve ser destruído desse centro histórico nosso, desse monumento, desse patrimônio. A orelha do livro diz o seguinte: o autor narra o crescimento da vila depois da cidade, destacando as famílias pioneiras europeias e as africanas, inicialmente como escravas, até sua emancipação político-administrativa de Mojimirim. O autor detalha ainda o desenvolvimento econômico do município, os primeiros passos da educação em Jaguari e, após a sua emancipação, a vida social, religiosa e esportiva de Jaguariúna, finalizando com as administrações de 8 prefeitos eleitos até o presente momento. Nossa, deve ter dado muito trabalho, né? O processo para a conclusão desse livro durou quanto tempo? Olha, nós aproveitamos o período da Covid, que ficamos aí até impossibilitados de trabalho na Casa da Memória por 7 meses. Aquele período perigoso, né, da Covid-19. Então nós fomos nos esconder lá em Aguaí, na Fazenda Santa Elisa. Levei o notebook e fiz uma seleção dos textos que tenho escrito naquele tempo, acho que era 10, 12 anos. Sim. em 2020. Eu sorteei uma página aleatória aqui para eu comentar, e olha que engraçado, que curioso.
tem muito a ver com a ancestralidade de um dos nossos ouvintes, bem assim assíduos daqui, que é o seu Roberto Malaquias. O seu Roberto Malaquias, Famílias Negras Pioneiras, família do senhor José Malaquias, muito interessante, bonito relato, abraço para o senhor, parabéns também à sua ancestralidade que ajudou a construir a história dessa cidade e contempla muitas famílias, né, origens italianas de Jaguariúna, da Itália para a América, enfim, é um livro muito rico. E muito obrigado pelo presente. Pois não. Quem quiser adquirir prazer. o livro, como que é essa questão? Pode passar na Casa da Memória, né? E vai estar disponível. Está disponível. Biblioteca Municipal também vai Biblioteca Municipal, mandamos para a Biblioteca Municipal, para todas as bibliotecas escolares. Daí fica bem democratizado, né? Sim, todo mundo sim. tem acesso. Sim. Perfeito. Então, olha, é gratuito o livro. Sim. Para mais informações, então, sobre como colaborar com a exposição, a Casa da Memória atende pelo telefone 3199-7508, 193199-7508, ou pelo e-mail casadamemória, tudo junto, @jaguariuna.sp.gov.br. Quem quiser também pode comparecer à Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, que está fazendo essa interface também, ajudando, né? Sim. Então tá bom, seu Tomás, muito obrigado. Desculpa não ter assim tempo para poder abordar uma história tão rica e fascinante como a da nossa cidade, principalmente o senhor como um dos artífices dessa história, sempre protagonizando aí os momentos históricos da nossa cidade e um guardião fiel, né, da nossa história. Muito obrigado, viu? Pois não, estamos sempre às ordens, é um prazer estar aqui com a Rádio Estrela, que eu ouço diariamente, sou apreciador dos seus programas muito aí. Obrigado. Você, Ana Paula, o pessoal aqui todo, né? E as músicas selecionadas em todos os horários são assim da nossa preferência. Parabéns para a Rádio Estrela. De Jaguariúna, muito obrigado, Bruno. viu? Parabéns pelo seu trabalho, estamos sempre à disposição. Pois não.